Volkswagen Golf Variant 2018. Esse modelo nós ficamos uma semana com ele e neste vídeo vamos relatar os detalhes, nossas impressões ao longo desse período de utilização. Então, este Golf Variant ele é um modelo fabricado no México, ele chega no Brasil importado dentro do programa de importação com imposto de importação isento, né? Dentro das cotas de importação no acordo bilateral entre Brasil e México. Então é um carro que chega num preço competitivo. Essa versão é a top de linha, que é a Highline, com todos os opcionais, inclusive o piloto automático adaptativo, o sistema Front Assist, que inclusive agora, nessa linha 2019, ela tem o radar que fica incorporado aqui no emblema. Você não tem mais aquele elemento inferior no para-choque que vinha nos modelos anteriores. Agora não, agora você pode observar que o radar desse sistema ele fica incorporado no emblema, né? Então isso aí foi legal. Essa versão com todos os opcionais, que é com o teto solar panorâmico, as rodas de 17 polegadas e todos os recursos, sai a R$128 mil, mais ou menos. O modelo básico dela, né, sem os opcionais, que já é muito completa, com banco de couro, enfim, sai a R$113 mil, né? Então essa daqui tem o pacote Premium, as rodas de 17 e o teto solar panorâmico. Bom, o Golf Variant, ele tem exatamente o mesmo entre-eixos do Golf convencional. Então ele tem um entre-eixos aí de 2,63 metros. Apesar disso, né, é um entre-eixos que, se você comparar, por exemplo, com o do Jetta Q270, é um pouco menor, mas o espaço interno é impressionante, principalmente na traseira. Vocês podem observar, é um espaço interno realmente muito correto, até seria surpreendente para um carro com entre-eixos 2,63. Se você pegar o Jetta é um pouco maior, mas se você pegar o Corolla, por exemplo, ele tem menos espaço interno no banco traseiro do que esse carro aí, que tem um entre-eixos de 2,63. Isso é em parte decorrente da eficiência que a Volkswagen consegue nessa plataforma MQB que é desse carro, né? O Jetta Variant, nessa versão Highline, então ele vem com motor 1.4 TSI Turbo Flex, com injeção direta. É um motor brasileiro, fabricado em São Carlos, e ele tem 150 cavalos e 250 Nm de torque. É por isso que em outros modelos ele é chamado de 250 TSI. O carro, o comprimento total dele é de 4,56 metros. Então é uma perua aí com um tamanho aí relativamente, digamos, médio, né? Ele é um pouco menor do que um Corolla mede 4,63, 10 centímetros menor do que um Corolla, por exemplo. Porém, mais espaço interno que Jetta e principalmente que Corolla, por conta do porta-malas. Aqui que é a grande vantagem, né? Se você olhar aqui, você vai observar que você tem um porta-malas aqui com 610 litros de capacidade volumétrica, e você pode ampliar isso aqui para quase 1.800 litros caso você faça o rebatimento dos bancos traseiros. Então, um carro realmente, vocês podem observar aqui, o revestimento é um requinte impressionante. O revestimento aqui, tudo de um material de alta qualidade. E você tem aí os comandos, né, de ajuste de rebatimento dos bancos. Tem até uma tomada de 12 volts ali. É uma coisa bem legal. Nós vamos passar nossas impressões dinâmicas também sobre esse carro. Agora vamos dar uma olhada aí no interior. A versão Highline, todas as versões Highline do Golf Variant vem com revestimento em couro. Ele vem, assim, de série, com sensores de estacionamento. Vocês estão vendo, sensores de estacionamento traseiros, laterais e dianteiros. Essas rodas de 17 polegadas são opcionais, porém esses faróis de Full LED
São faróis de Full LED com sistema de posicionamento diurno de LED também, são de série nessa versão Highline. O teto solar panorâmico aqui, ele é um opcional. Vocês podem observar que esse modelo aqui, que vem na versão Highline, ele tem também o ajuste elétrico do banco do motorista. Só que é uma coisa bem legal. Pessoal, então vocês estão vendo aí o painel, né, do Golf Variant na versão Highline. Tudo isso que vocês estão vendo é de série. Ele tem um acabamento aí em black piano. Tem uma central de informação e entretenimento com tela de 9,2 polegadas, sensível ao toque, compatível com Apple CarPlay e já tem um sistema de navegação integrado. Então, bem legal. Ele tem, aí a gente vai mostrar o funcionamento, o piloto automático adaptativo nessa versão top, né? Então, e tem o sistema Front Assist também, que faz o monitoramento frontal. Se você por acaso estiver distraído num trânsito, ele vai fazer uma frenagem automática caso haja o risco de uma colisão, né? E o acabamento interno, ele é um acabamento interno típico de carro premium, tá? Isso aqui quem entrar no Golf, vocês podem observar que o requinte de acabamento é uma coisa impressionante, é um carro realmente que não deve nada para Mercedes-Benz, para Audi, para BMW. É um requinte de acabamento inacreditável para um carro dessa faixa de preço, né? Então o painel é inteirinho revestido de soft touch, você não tem nenhuma rebarba aparecendo, você não tem nenhum, como se diz, algum buraco no painel com peça, com plástico de baixa qualidade, não tem nada disso. Além disso, à noite ele tem um sistema de iluminação ambiente em LED, muito legal. Enfim, um carro com uma transmissão automática de 6 marchas, Aisin, que é de série em todas as versões. Ele tem uma extensa lista de recursos, né? Além dessa iluminação ambiente, o ar-condicionado é com 2 zonas de climatização, você tem um sistema de som de alta qualidade, o volante com comandos multifuncionais, enfim. Ele vem com 7 airbags de série, controle de estabilidade, controle de tração. Vem também com o diferencial XDS, né? Que faz o vetoramento de torque e ele aumenta a estabilidade em curvas executadas em vias úmidas, né? Vocês podem observar aqui, você tem uma saída de ar-condicionado para o banco traseiro, bem legal. Aqui nós temos porta-objetos, né? E aqui vocês podem observar, você tem também um descansa-braço central aqui, que ele é ajustável. Então ele é ajustável tanto longitudinalmente quanto em altura. Então você pode colocar ele na altura que você quiser aqui, para melhor ajuste em relação ao seu biotipo. O volante tem ajuste em profundidade e altura, né? Então permite que você faça aqui, ó, consiga colocar o volante na melhor posição de dirigir. Tem uma série de requintes, uns acabamentos. Aqui você tem material soft touch. Você tem aqui todos os porta-objetos revestidos de camurça. Isso aqui também só vem em carro nível BMW, Mercedes e Audi. Você não tem isso em outros modelos. Vocês podem observar a tampa do motor é por amortecedor. E você tem aqui o motor 1.4 turbo, que é um motor brasileiro, fabricado no Brasil, em São Carlos, com 150 cavalos e 250 Nm de torque. Os dados de consumo, bom, esse carro aí ele faz 0 a 100 em 9,2 segundos, o desempenho é muito bom mesmo, chega a 207 km por hora de velocidade máxima, e o consumo, segundo o Inmetro, com etanol você tem 7,5 km por litro de etanol em ciclo urbano, 8,8,
em estrada, com gasolina 11,1 em cidade e 13 km por litro em estrada com gasolina. Então é um carro que pesa 1.370 quilos, com motor potente, tem um desempenho excepcional, responde muito bem em qualquer circunstância, então acho que o consumo está interessante. No nosso percurso aqui com gasolina, a gente conseguiu em torno de 10,5 km por litro, médio. Eu acho que tá bom em função que eu fiquei muito impressionado com o desempenho do carro, então eu acabei acelerando, sabe, aquelas aceleradas e tal, e acho que isso acabou comprometendo um pouco o consumo. Eu não aliviei, né? Não que eu fiquei com irresponsabilidade nem nada, mas de vez em quando você dá umas aceleradas assim, mais para sentir na aceleração de 0 a 60, 0 a 80 assim, para sentir a potência do motor. Então isso acaba comprometendo, né? Então vamos agora para a nossa análise dinâmica aí do Golf Variant. Vamos aqui na Golf Variant Highline 2018. Vamos agora passar nossas impressões dinâmicas. Então é um carro aqui com chave presencial, né? Você não precisa estar com a chave no contato, não tem? Você só simplesmente com a chave dentro do carro, nas proximidades. Se você aperta o botão Start aqui, você liga o carro. Tudo isso que vocês estão vendo é de série nessa versão Highline. Então ar-condicionado digital com 2 zonas de climatização, uma central de informação e entretenimento, inclusive com um sistema de navegação integrado aqui. Câmera de ré na traseira, vocês estão vendo. Aliás, uma câmera de ré extremamente sofisticada, com uma visão aqui 360 graus. Você tem uma série de linhas que te ajudam a fazer aqui as manobras, né? Então um carro realmente muito completo, né? E o grande destaque são os sistemas de assistência à condução, além da mecânica e do acabamento, né? Primeiro, é um carro, né, o motor com 150 cavalos, turbo, injeção direta. A gente está conseguindo aí, vocês estão vendo, em torno de média 10,5, 11 km por litro. É um motor muito potente, com 250 Nm de torque. É um motor realmente espetacular, responde com muito vigor em acelerações, retomadas, né? Para um carro aqui com 1.300 kg, ele está mais do que suficiente. Ele tem também, e o consumo muito bom, né? Em função dos abusos que a gente andou fazendo, eu acho que isso aí, 10,5, está excelente. É um carro muito silencioso, a direção com a assistência elétrica aqui, você consegue encontrar a melhor posição com uma facilidade incrível, né? E acabamento interno assim, um negócio que eu acho que a Volkswagen acaba até exagerando no nível de bom acabamento, do requinte de acabamento que colocam no Golf, que não é um carro que compete no segmento premium, apesar de ele ter toda a característica de ser um carro premium. Você não vê esse tipo de requinte aqui em carros nessa faixa de preço. Por isso que eu acho que o preço dele, inclusive, está até muito, entre aspas, barato, vis-a-vis o que você tem em outros mercados. Para você ter um carro aqui com esse nível de acabamento, de construção, de tecnologia, com esses sistemas aqui de assistência à condução, com o piloto automático adaptativo, front assist, etc., você tem que partir aí para algo do nível de Volvo V60, Audi A4 Avant, que aí é carros na faixa de R$200 mil, né? E esse carro aqui, você tem versões dele a R$102 mil. O modelo Comfortline de acesso, inclusive, está sendo vendido até mais barato com os descontos que estão sendo dados aí nessas promoções de final de ano. Então, assim, em relação custo-benefício, é incrível. R$102 mil mais barato do que um Corolla XEI, por exemplo, né? Sendo que é um carro significativamente superior em tudo: desempenho, consumo, padrão de acabamento, espaço interno, né? Então, agora, o Golf nessa geração é uma coisa que é interessante também, porque ele já está no mercado aqui desde 2012, ele foi lançado na Europa, e ele continua extremamente atual, e outras, sem concorrentes.
Hoje você não tem, nem mesmo na Europa o carro tem a condição de competir com o Golf quando você olha o conjunto da obra, padrão de acabamento, nível de segurança, né? O carro vem todas as versões com 7 airbags, o diferencial XDS, que também não tem em outros carros, esse padrão de acabamento com soft touch na parte superior aqui nos painéis de porta. Então, se você olhar o conjunto da obra, não tem outro ainda carro no segmento. Esses recursos de assistência à condução foram colocados, primeira vez que se colocaram num carro que não é premium, né? O piloto automático adaptativo. Vocês vão ver o funcionamento aqui, ó, quer ver, ó? Vamos colocar aqui, eu vou colocar 80 por hora, né? E aqui você ajusta a distância do carro da frente. Eu vou colocar a menor distância possível, tá certo? Ó. Então o que acontece? Como eu estou... eu vou colocar aqui 84, né? Vocês podem ver que o carro está andando a 70. Por quê? Porque apesar do piloto automático estar setado para 80 por hora, ele mantém a distância regulamentar que você especificou em relação ao carro da frente. Então o carro da frente está andando a 70, então o carro ele vai seguir o carro da frente. Inclusive, se ele parar, se ocorrer um congestionamento e o carro parar, o Golf aqui vai parar automaticamente. No começo, inclusive, dá até um certo receio, né? Porque dá a impressão que o carro não vai parar, mas ele faz a operação de uma forma bastante suave e é bem interessante, tá? Vocês podem observar como o carro está na frente, reduziu muito a velocidade, então ele mantém essa distância aqui, né? E apesar da velocidade de piloto automático estar marcada a 84. Então quando some todo mundo na frente, vocês podem ver que eu não preciso fazer nada e a velocidade já começa a subir automaticamente para o nível que você especificou. Então, assim, quem tem esse recurso aqui, esse tipo de recurso, quando você passa a dispor no carro, você não... passa a ser como se fosse a transmissão automática, sabe? Quem tem carro com transmissão automática, aí ó, tá vendo? Tem um carro mais lento na frente, ele já vai reduzir automaticamente. Você não admite mais, é um nível de conforto que se amplia tanto, porque também uma questão de segurança. Porque esse carro aqui, se você estiver distraído no trânsito, aquelas situações que você dá acaba batendo no carro da frente por conta de distração, nesse carro aqui não acontece. Não só pelo piloto automático, porque ele tem o chamado Front Assist, que ele faz um monitoramento frontal. Então, aqui em uso urbano, se você for bater no carro, ele percebe e faz a frenagem de forma autônoma. Então isso que é o chamada frenagem autônoma de emergência. É um recurso espetacular também para esse tipo de carro. Esse Golf aqui é um carro de jornalista, é um carro da frota de imprensa da Volks do Brasil. Então normalmente ele passa na mão de muitos jornalistas e o pessoal não alivia. Eles exigem mesmo o carro porque está no papel deles de avaliar o carro nos mínimos detalhes, inclusive em situações dentro dos limites para os quais o carro foi projetado, mas situações que normalmente o consumidor comum não usa, pisos de baixíssima qualidade, enfim. E o aspecto interessante é que mesmo nessas situações, um carro aí com mais de 10 mil quilômetros rodados, ele está absolutamente íntegro internamente. Isso não é surpresa. No nosso caso, nós estamos fazendo o teste de longa duração com um Golf 2015, já está com quase 45 mil quilômetros e também continua absolutamente íntegro, né? Então, aí vocês podem ver, né? Então é uma agilidade incrível. Vocês podem observar aqui, ó, o padrão de acabamento interno. Olha só, a gente está andando numa área aqui um pouco degradada, né? E você pode observar que você não sente absolutamente nenhum ruído interno. Inclusive Station Wagon, ele tem normalmente um problema que é daquela tampa traseira, que às vezes acaba fazendo barulho, mas não é o caso aqui, tá certo? Mesmo um carro muito utilizado, você observa que ele está ainda realmente utilizar. Olha só, você acelera aqui
a resposta do acelerador é imediata para qualquer tipo de situação, para situações de acelerações, retomadas. Realmente o pessoal vai ficar impressionado. Não falta desempenho para esse carro em nenhuma situação, basicamente nenhuma situação. Então o motor está realmente muito bem dimensionado para ele, ó. Então, só algumas considerações em relação ao custo-benefício. Eu acho que esse preço, a versão, o Golf Variant, na versão Comfortline, que já realmente é muito completa, desde a versão Comfortline já vem com todos os recursos de segurança. Não tem esses recursos de assistência à condução aqui, o Front Assist, a frenagem autônoma não, mas vem com 7 airbags, diferencial XDS, enfim, é a mesma mecânica, motor 1.4 turbo com transmissão automática de 6 marchas. Mesmo a versão Comfortline, ela já é muito completa, já vem com... Ela é vendida a preço de lista, R$102 mil, e é a versão, já tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, essa central de informação e entretenimento, que a do Comfortline, ela não tem o GPS, que eu acho também dispensável, porque você pode colocar o teu celular aqui e fazer a conexão via Apple CarPlay, Android Auto, e usar o Waze aqui ou o Google Maps, que funciona até melhor, né? Então, a Comfortline, a 102 mil, já está excelente. Você tem a Highline, a 113 mil, que também tem as versões estão com desconto, e essa versão aqui mais completa, a 127 mil, mas também está sendo vendida aí com desconto nesse final de ano aí. Eu sei que o Golf Highline andou sendo oferecido, o Golf, né, não o Golf Variant, o Golf Highline, que basicamente teria o mesmo preço aqui, está sendo oferecido nessa faixa de preço, a 114 mil completo, com piloto automático adaptativo, enfim, todos esses recursos. Se você pegar, por exemplo, comparar com modelos premium, se você pegar o Mercedes-Benz, o A200, o Mercedes-Benz classe C, mas a versão Touring ali, que vai sair na faixa de R$200 mil, nenhuma versão oferece piloto automático adaptativo e sistema de frenagem autônoma de emergência. O Audi A4 Avant oferece, mas como opcional também, não é de série. Então você pode se preparar para pagar mais de R$200 mil para carros com esses recursos aqui de assistência à condução. Então, nesse contexto, acho que o carro está com preço custo-benefício assim muito bom. Lembrando que essa versão, apesar de ele ser fabricado no México, a Volkswagen trouxe a suspensão traseira que foi especificada para o Golf nacional, que é uma suspensão muito mais adequada para a realidade brasileira, que é a suspensão traseira interdependente por eixo de torção. É uma suspensão bem melhor do que a suspensão multilink, levando-se em conta a considerar o tipo de piso que a gente anda no Brasil. Suspensão multilink que vinha na Golf Variant até 2015 é uma suspensão inadequada para o Brasil. Outra, é um tipo de suspensão que só te dá benefícios em curvas acima de 180 km por hora. Em uso normal, a suspensão que é colocada aqui nesse carro é superior, porque é uma suspensão mais macia, não exige nenhum tipo de manutenção. A suspensão multilink, ela exige que você faça na traseira sistematicamente o balanceamento, como você faz na dianteira, senão você começa a ter desgaste irregular de pneus. Enfim, é uma suspensão, essa daqui, você pode pegar buraco que ela não desalinha a traseira nunca, muito mais adequada para a realidade brasileira. A suspensão do Corolla, do Golf Nacional ficou bem melhor. Então isso aí eu achei bem interessante, que é só para a versão que é vendida no Brasil. A Volkswagen fez esse requinte de trazer a suspensão e a transmissão automática de conversor de torque também, que no modelo que é vendido no México é o DSG. Só que aqui no Brasil a gente não gosta de câmbio automatizado DSG, mesmo se é um câmbio muito bom, que era os 7 marchas, né? No Tiguan tem o DSG, mas o DSG é de 6 marchas. Aí, tá vendo? Eu não tô fazendo nada, o carro tá parando sozinho, porque o ônibus na frente tá parando e o radar tá fazendo isso. Então tudo é recurso de assistência, né? Então é isso, pessoal. Golf Variant espetacular, dá vontade de não devolver o carro, porque ele realmente, em função do que ele oferece,
o prazer de condução, desempenho, enfim, todos os recursos. É um carro que realmente vale muito a pena para quem está precisando aí de espaço, uma família grande e tal. Esse aqui tem segurança, conforto, eu achei espetacular, tá certo? Então é isso, Golf Variant 2019. Quando você abre o carro pelo comando, você pode observar que você tem uma iluminação aqui. Aqui a gente ainda tem uma certa iluminação ambiente, né? Mas aqui dá pra ver bem. Então essa lâmpada que fica na posição inferior aí do retrovisor, exatamente para facilitar o teu acesso. Então esse é um recurso aqui da versão Highline, né? Então aí vocês podem observar. Vamos olhar aqui a iluminação ambiente interna, né? Vocês estão observando aí, ó, você tem iluminação ambiente nos pés, né? A iluminação ambiente interna inteirinha de LED. E você tem alguns requintes também, por exemplo, você tem esse tipo de recurso aqui, que é uma iluminação também ambiente, no Highline, que não tem no Comfortline. Então é uma coisa específica aqui do Highline, tá certo? Se a gente entrar aqui, ó, fechar, aí você... Vamos ligar o carro aqui, ó. Aí apaga, tá vendo? Você apaga a iluminação dos pés, mantém a iluminação aqui esse LED lateral aqui, né? Então isso aí é bem legal. Não, então aí vocês estão vendo o Volkswagen Golf Variant, a versão Highline, e o sistema de iluminação aceso à noite, né? Bem legal aí. Tudo em LED, com projetor direcionável, é um espetáculo, né? Na traseira também, o sistema de iluminação em LED. Um sistema de iluminação em LED na traseira. E aí novamente você abre a porta, a ambientação interna, né, acende. Então é isso, pessoal.